dependente do Senhor aqui? Aleluia. Nós somos completamente dependentes do Senhor Jesus. E isso é muito bom, porque nós sabemos que Ele não nos desampara nunca. Né, igreja? Graças a Deus por isso. E nós estamos aqui porque nós cremos que nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. É um Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele ouve e tem prazer em responder e tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, meus amados, minhas amadas irmãs, nenhum passo que nós damos para a casa do Senhor é em vão. E nesta noite Deus tem preparado, Deus tem falado através dos louvores, Deus tem falado no nosso meio de maneira muito especial, que Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que responde à oração. Se nós formos dar oportunidade para os irmãos, quantos aqui têm oração respondida? Pode levantar a mão? Pode contar. Quem é você? Insistentemente. E por esse menino orava eu. Eu sou a Ana. Amém, Ana. Seja bem-vinda. Graças a Deus, esse mês nós estamos chamando as mulheres da Bíblia e hoje é o dia da Ana. Amém. Já passou por aqui Sara, Raabe, Débora e hoje é Ana. Amém? Graças a Deus. A Ana é bem-vinda, irmãos? Amém. Amém. Sente-se aqui, Ana. Graças a Deus. Esse Samuel não é chorão? Não? Tadinho dele, ele é tão bonzinho que ela largou ele ali na cadeira. Tadinho. Hoje ele está quietinho. Muito bonzinho esse Samuel. Aí. Graças a Deus. Irmã Ana, que felicidade de receber a irmã. Mas uma pergunta que eu tenho certeza que toda mulher, toda irmã gostaria de perguntar. Qual é, irmã? Como você suportava Eucana com duas mulheres? A paz, igreja. A gente, na nossa época, nós tínhamos que suportar. Ainda mais eu que não podia gerar filhos. Então era um direito do meu esposo poder ter outra mulher ou me largar. E ele escolheu ter outra mulher. Mas não era fácil, não. Paz do Senhor, irmã Ana. Amém. Ana, eu fico pensando, mesmo você sendo estéril, você não questionava a Deus por ser estéril. Não ficava questionando a Deus. Toda essa confiança que você tinha no Senhor? Sim. Eu não questionava porque eu sabia o Deus que eu conheço, né? O Deus que eu servia. Então eu não reclamava da minha situação. E muito menos de Penina, que me irritava. Não abria minha boca para falar nada para ela, porque eu sabia em quem eu poderia depositar todas as minhas mágoas, todas as minhas tristezas. Eu podia deixar-me só um que podia resolver, que era o meu Senhor. Amém. Seu esposo Eucana, a Bíblia diz que ele te amava e te dava porção excelente, porque você foi a primeira esposa. Penina só apareceu porque você ficou estéril, mas o seu esposo a amava. E mesmo assim, o seu esposo não era o suficiente, porque ele disse que ele era melhor do que 10 filhos para você. E dava testemunho do amor dele, ele dava provas que te amava. Tanto é que ele te dava porção excelente. Mas mesmo assim, só o amor do seu esposo não bastava? Eu tinha o amor do meu esposo, sim. Mas eu faço uma pergunta: qual é a mulher que não quer gerar um filho?
Qual é a mulher que não quer pegar uma criança no seu colo e amamentá-la? E segundo a minha cultura, filho representava bênção. Filho representava status. Então eu me considerava, mesmo meu esposo me amando, mesmo tendo o amor dele, dizendo que era melhor do que 10 filhos, mas eu primeiro como mulher, eu me sentia seca, sem nada, vazia, porque o que eu deixaria para depois de mim? O que eu deixaria para frente da posteridade? E como mãe, vendo a minha rival tendo filhos do meu esposo, mesmo me amando, eu também queria a oportunidade de ter um filho em meus braços. Pai Senhor, Ana, sabendo da dificuldade que você enfrentou ali com a sua rival, a zombaria que teve, muitas vezes ela desfazendo, né, de você, sabendo que você tendo que enfrentar ela, tem também aquela dor de querer ter um filho e não poder gerar. Quanto tempo você ficou pedindo isso para Deus? Demorou muito? Você pensou e desistiu, achou que Deus não estava te ouvindo? Demorou muito tempo, mas eu nunca desisti. Eu poderia até no meio do caminho me entristecido com a situação, sem comer, sem beber, mas nunca deixei de orar, nunca deixei de clamar, até um certo dia chegar no meu limite, porque quando nós chegamos no nosso limite, o Senhor, Ele estende as suas mãos e Ele age em nosso favor. Amém. E o meu limite foi entrar no templo em Siló, como nós fazia de ano em ano. E toda vez que eu subia, Penina me irritava. Mas isso era para tirar a minha distração daquilo que eu ia buscar no templo, daquilo que eu ia pedir no templo. Mas um certo dia eu me derramei de verdade, com sinceridade, tirei os obstáculos da frente e só falei com o meu coração. Amém. E Ele atendeu a minha petição. Graças a Deus. Outra coisa, nunca da história bíblica e nem hoje nós nunca vamos ver um casal que tem 2 mulheres ou 2 maridos dar certo, porque Deus não fez Evas para Adões, Deus fez Eva para Adão e fez um Adão para Eva. Então esse negócio de poligamia nunca dá certo, mesmo que eles tinham esses costumes. Você pode olhar na Bíblia, não deu certo com Sara, não deu certo com Rebeca, não deu certo com Ana, não deu certo com Davi. Não dá certo, porque Deus, farei o homem, né, farei uma mulher para ele, para que ele não esteja só. Uma mulher. Agora, quando Ana pede no templo, essa parte eu acho maravilhosa, que ela vai ao templo, já tinha sofrido anos e anos, e dia a dia aquele desaforo daquela mulherzinha para lá e para cá na frente dela, e o caminho todo ano para o templo, ela tinha que aguentar os filhos de Eucana passeando com o papai e ela do lado, e a outra esnobando. Mas aquele dia ela foi decidida, ela disse que ela estava no limite. Mas como foi esse limite? Quando ele transbordou Ana,
Foi quando o sacerdote perguntou para você se você estava embriagada? Foi o máximo. Porque o sacerdote, profeta, estava olhando para mim, porque já não tinha mais palavras para dizer das minhas angústias. E ele me toma como filha de Belial. E isso entrou no meu coração. E eu falei: não, meu Senhor, não me tenha como uma filha de Belial, porque das minhas angústias, das minhas tribulações, eu tenho falado até agora. Aleluia. Então ali foi o limite. E ele ouviu e proferiu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua Glória petição a Deus. que tu pediste. Amém. Ana, você nos deixou um exemplo muito lindo, que a Bíblia diz que o Senhor prova aquele que Ele ama. E aqui, mesmo com tanto sofrimento, com tanta perseguição, 24 horas ali junto com você, você se tornou uma mulher de oração e de louvor. É fácil louvar ao Senhor quando está tudo bem, mas na perseguição, na luta, é muito difícil, né, Ana? Não é fácil nós adorarmos ao Senhor quando estamos angustiadas, quando estamos passando por afrontas ou algo assim. Mas o que nós podemos aprender com a minha história, o que vocês podem aprender nessa noite, é que as frustrações nos faz chegar mais próximos de Deus, nos faz ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus e nos torna forte, porque Paulo mesmo diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque eu me fortaleço nele. É Amém. Ele que nos põe de Aleluia. pé, é Ele que nos põe para cima, Graças a Deus. e é Ele que nos dá a vitória. Aleluia. Ana, a sua esterilidade foi porque Deus quis. Deus a tornou estéril. E quando você orava, você não pediu um filho ali para colocar na cara de Penina ou para dar na mesma moeda que ela. Quando você entendeu o propósito de Deus, chegou no seu limite, entendeu o propósito de Deus, porque Deus fez você passar por tudo isso, por toda essa provação, você orou, entendeu o propósito e fez um voto. Qual foi o voto que você fez? Eu fiz o voto do Nazireu, porque eu falei: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, especifiquei, homem, eu separarei para ti, e nenhuma navalha passará em sua cabeça. Na verdade, ali eu estava pedindo algo para o Senhor emprestado, a qual mais tarde eu devolveria a Ele. Era só o prazer de gerar, de conceber e de se tornar fértil. E interessante, coisa linda que a irmã Juliana colocou. Ela não pediu uma bênção para esfregar na cara da Penina. Irmãos, cuidado com que bênção você pede. Às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Eu vou pedir, eu quero ver a carinha do fulano na hora que me ver passar com isso. Deus não vai dar porque está pedindo mal. Pensa bem, ela pediu para satisfazer o desejo dela de mulher, que Deus colocou esse instinto em nós. Nós temos instinto de gerar. Toda mulher tem. Apesar que agora no século 21, não ter filho é moda.
Ficou até elegante o casal não querer ter filho. É melhor ter um cachorrinho. Mas nós que somos filhas e filhos de Deus sabemos, o Senhor nos chamou e nos deu esse dom, o dom de trazer a vida. E isso, irmãs, é muito lindo e muito maravilhoso. E aquela que não tem, peça a Deus que Ele está aqui. Amém? Ana, a sua história nos conta que você, quando orava, você orava triste, com amargura, né, no espírito, no coração. Mas quando você terminou a sua oração, a história também nos fala que o seu semblante já não era mais triste. Foi naquele momento que você teve a certeza, a convicção da resposta de Deus? Sim, porque foi o sacerdote que pediu para mim em paz. E quando o homem de Deus profetiza algo, nós temos que tomar posse. E como eu estava no meu limite, e como eu disse ao profeta, como eu disse ao sacerdote, até agora eu tenho me derramado, era como se eu estivesse dizendo para ele: não vou falar mais sobre isso. Mas o sacerdote disse que você estava embriagada. Você não quis sair da igreja, sair do templo? Não. Falar mal do sacerdote? Não. Você recebeu Até a palavra? porque nós estávamos vivendo num tempo corrupto, onde seus dois próprios filhos, Ofni e Finéias, estavam fazendo coisas terríveis sobre as ofertas. Então Eli estava praticamente cego, ainda por certa idade, respeitando a idade do sacerdote. Mas depois, quando ele entendeu de verdade o que eu estava fazendo ali, porque eu me expliquei, não sou uma Belial, ele falou: vai em paz, e que Deus conceda a tua petição. Nem ele sabia o que eu pedia. Amém, é verdade. Mas ele profetizou. Graças a Deus. Que Deus conceda o que você veio buscar. Amém, o aleluia. que você veio pedir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você recebeu esta palavra, seu semblante não era mais triste? E eu penso na Penina, o que ela pensou pelo caminho afora. Que diz que ela já se levantou, ela já se lavou e ela comeu. Ela estava depressiva. E agora não, ela comeu, ela já saiu sorrindo, louvando. E a Penina, o que será que ela conseguiu ganhar? Eu já estava mudada. E Penina sumiu da história. Graças a Deus. Porque depois só foi falado de Ana, no meu caso eu, e do meu filho. E a história continua com o meu filho. Mas de Penina, você não ouve mais nada. Graças a Deus. Amada, do seu adversário você não vai ouvir mais nada. A partir desta noite, em nome de Jesus, recebe esta vitória. Saia daqui de cabeça erguida, com cântico no coração, sabe, de posse de vitória, em nome de Jesus. Amém, queridas? Por que Samuel? O nome? Porque por esse menino orava eu. Pedido ao Senhor. Porque foi pedido ao Senhor, e por ele orava eu. Amém. Graças a Deus, Giovânia. Aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, do 1 ao 20, do 1 ao 8.
Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eleu, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Até aqui. Pode se sentar, igreja. Eu estava meditando na palavra do Senhor. Eu poderia falar aqui somente de Penina ou somente de Eucana. Por que não Eucana? Mas a personagem dessa noite é Ana. E aqui a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Assim era o seu modo de ser, porque mostra que ela era uma mulher amável, doce e calma. Porém, mesmo com essas qualidades, ela tinha uma vida sofrida e ela vivia abatida. A história de Ana é muito parecida com as de muitas mulheres da Bíblia, como aqui já foi falado. Mas assim como Deus transformou a tristeza de Ana em alegria, nessa noite Ele pode fazer o mesmo na minha e na sua vida. Que nós nessa noite venhamos a meditar no testemunho de Ana, na história de Ana. Que nós possamos sair daqui nessa noite diferente, porque nós estamos dentro do templo do Senhor. E foi dentro de um templo que Ana foi ouvida a oração. E aqui eu já começo a dizer, lá em 1 Samuel 1:5, aqui a palavra do Senhor nos diz assim: porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Nós podemos ver aqui já no início que quando Deus cerrou a madre de Ana, eu estava meditando nesta palavra essa semana e eu pude entender que aqui Deus já tinha um propósito na vida de Ana.
é porque o Senhor já queria fazer algo na vida dela. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? É que muitas das vezes, quando o Senhor permite algo em nossas vidas, nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Porque aqui, a madre Diana foi cerrada, não porque ela quis, porque o Senhor permitiu. Então tem coisa na minha e na sua vida que o Senhor, Ele permite, assim como Ele permitiu na vida de Ana. E aqui eu pude entender, porque naquele tempo o valor de uma mulher era medido pelos números de filhos que ela tinha. E aqui eu aprendo também que aqui começou o sofrimento de Ana. Por isso que de ano em ano ele subia para orar, pastora Abigail. E cada vez que ele subia no templo para orar, porque ela tinha que conviver com a sua rival, que era Penina, isto para ela, eu penso comigo, trazendo para mim, já era um sofrimento muito grande, porque era uma afronta que ela tinha que passar por Penina. E muitas das vezes, quando o Senhor permite nós passarmos por algo, muitas das vezes não aceitamos. Começamos a questionar o Senhor e começamos a fazer tanta pergunta para Deus, e aí vem os porquê de tantas coisas nas nossas vidas. Mas aqui também eu aprendo que Ana, ela tinha um desejo muito grande, porque toda mulher que está aqui nesta noite, toda mulher que é mãe, bem sabe que quando nós casamos, o nosso primeiro desejo é ser mãe. Mas prove ao Senhor naquela época de ter cerrado a madre Diana. E aqui eu pude entender que Deus permitiu isso, porque o Senhor, Ele tinha um propósito. E o propósito do Senhor era para que viesse Samuel na vida de Ana. Porque no mundo espiritual, o Senhor, Ele já estava gerando o milagre que ela tanto precisava. Porque certas coisas também não dão certo para nós, porque muitas das vezes, irmãos, nós também passamos por sofrimentos e humilhação. E aqui eu pude entender que o maior sofrimento de Ana era porque ela via os filhos de Penina e ela não poderia ter. Eu penso comigo que foi uma dor bem tensa. E a pior dor que nós temos, nós como mulheres, nós como servos de Deus, é a dor na nossa alma. Porque Ana passou por essa dor. E aqui eu aprendo, que se encontra lá em 1 Samuel 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Quando eu estava meditando essa palavra, aqui Ana, ela passou por 3 tipos de dores.
E é dessa dor que eu quero falar. A primeira dor que Ana sofreu é por saber que ela não gerava filhos, ela era estéril. A segunda dor era por causa de Penina ter filhos. E a terceira dor, por causa de Eucana, o seu marido. Porque aqui eu aprendo e eu percebo aqui dentro dessa palavra, dentro desse versículo, o amor deste homem, ele queria muito animar Ana pelo que ela estava passando. Mas existem certas dores em nós que somente Deus pode curar. Talvez você entrou aqui nessa noite, você chegou aqui talvez carregada pelo Senhor. Quem de nós aqui nunca passou por uma prova, por uma permissão do Senhor? Porque a Ana aqui, ela teve que suportar. E aqui também, porque na vida de Ana, você sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que nós, como servos do Senhor, nós temos que ter mais confiança no nosso Deus. Muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor e não temos muita confiança em Deus. Nós não temos muita confiança no Deus que pode fazer todas estas coisas na sua vida. Aqui Ana só precisava de um milagre. E muitas das vezes, no momento das nossas dores, nós sentimos solidão. O sofrimento, muitas das vezes que nós sentimos trazendo para a igreja, muitas das vezes ele apaga o brilho da nossa vida. Ele começa a gerar em nós uma amargura na nossa alma. Porque Ana, ela teve esse sentimento também. Porque tem coisas na nossa vida, igreja, que nós guardamos dentro do nosso coração. Aqui Ana, ela guardava algo só para ela. Eu penso comigo que muitas das vezes nem para o seu próprio esposo ela falava. E muitas das vezes, muitas de nós sentimos dores na alma, passamos por solidão, como Ana passou. Muitas das vezes não questionamos nem aos nossos esposos. Sabe por quê? Porque tem coisa que é só eu, você e Deus. É para ver aonde nós estamos firmados. É para ver até onde vai a nossa fé. Mas muitas das vezes também sentimos carência, que só Deus pode suprir nossas vidas. Sentimos ansiedade, que nos causa muitas das vezes cansaço e nos deixa desanimados. Porque para Ana conquistar o milagre dela, ela passou por um processo. Eu não sei qual é o processo que o Senhor tem permitido você passar nessa noite, mas faça igual Ana. Continua orando, continua buscando em Deus, porque no tempo certo
o Senhor, Ele vai operar um grande milagre na tua vida. Nós não podemos desanimar. Que nós possamos nessa noite sair daqui fortalecido no Amém. Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E aqui, na terceira Aleluia, parte, eu aprendo que se encontra lá em 1 Samuel 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias Graças a Deus. da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Você sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que muitas das vezes a nossa caminhada cristã, ela não é fácil. Muitas das vezes achamos que servir a Deus é um mar de rosa, e não é, porque nós somos provados pelo Senhor. E eu percebo que este voto que Ana fez não era nada fácil, porque ela tinha que consagrar o seu filho a Deus todos os dias. E eu aprendo que quando passamos por grandes lutas, podemos ver Deus trabalhando em nosso coração. E lá em 1 Samuel 17, aqui também o Senhor colocou algo em meu coração. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda Graças a tua Deus. petição que lhe pediste. Amém, Jesus. E Aleluia. disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Aleluia. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era Amém. triste. Você Graças sabe o que a eu Deus. aprendo a partir desse versículo? Aleluia. Foi a partir daí que o quadro da vida de Ana começou a mudar. Sabe por quê? Porque ela acreditou que Deus havia ouvido a sua oração. Amém, Jesus. Graças a Deus. E eu estou finalizando já, igreja. E aqui, conclusão, trazendo para a igreja. Eu estou concluindo a mensagem. Aqui eu aprendo que todos nós possamos seguir o exemplo de Ana, que clamou a Deus por seu milagre. Amém, Jesus. Ao receber essa bênção, ela não se acomodou. Aqui eu aprendo que na hora que o Senhor Ele fazer um milagre na sua vida, que eu e você não venhamos nos acomodar, que nós não venhamos a virar as costas para o Senhor, que nós possamos fazer igual Ana fez. Porque aí sim, lá no 18 diz assim: e disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, Jesus. Talvez você se encontre nesta noite até esquecida pelo Senhor, Aleluia. porque nesse último versículo, se nós for Graças a meditar Deus. aqui, nós trazemos até mais coisas. Amém. Mas que nessa noite, que você não venha desistir do seu milagre,
porque nós bem sabemos, porque aí o Senhor ouviu a oração de Ana e aí veio o filho dela, Samuel. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E todo ano, quando Ana subia no templo, Eli abençoava Eucana e ele orava assim e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher. Glória a Deus. Isso que é resposta de oração, né, igreja? A Estéreo teve 6 filhos. Amém? Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe nossa irmã Ana com a sua filharada. Amém. E todos nós sabemos o Samuelzinho dela aí, né? Vem? Amém. Vai com a mamãe, crianças. Graças a Deus, que Deus abençoe a amada igreja e que fique essa lição para nós, irmãos. O Senhor responde oração. Deixe as peninas, elas nem vão ser lembradas. A sua bênção vai ser tão grande que só vão falar de você. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Eu convido toda a igreja para estar na próxima quinta.